Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, 18 de março de 2026. O tema de hoje vai trazer uma reflexão sobre as emoções, os ânimos, a exaltação que está acontecendo dentro das consciências humanas, porque muitos estão perdendo o controle. Nós falamos aqui em outras oportunidades que as energias da Terra estão num processo de mudanças tão grande que eu diria, e sempre digo, que é no limite do limite daquilo que nós podemos suportar. E é por isso que muitos estão perdendo o controle. Também foi dito que haveria um aumento considerável de suicídios, mas também de violência, de indignação, e muitos podem inclusive perder a razão, entrando num estado de loucura. As pessoas hoje estão indo da paciência à intolerância em questão de segundos, porque tudo está no limite. As energias que estão chegando estão mudando todas as consciências do planeta, não somente dos humanos, mas também dos reinos animal, vegetal, mineral, elemental, a própria consciência de Gaia, porque tudo é consciência. Frequência é uma consciência. Expansão de consciência é um avanço naquilo que era e já deixa de existir. A evolução dos mundos se dá através da mudança de consciência dos mundos e de quem está nesses mundos. O momento da Terra é fantástico porque é a primeira vez que o planeta passa por uma transição planetária desde que ele foi criado. Em termos de consciência, obviamente. Houve mudança, sim, durante todos esses bilhões de anos. Mas era mais a formação do planeta em si. Agora nós estamos fazendo a primeira grande mudança de consciência, porque o planeta está configurado, está pronto, passou por todas as fases, inclusive as consciências humanas viveram aqui as épocas distintas, os ciclos, e nós hoje estamos aptos a expandir a consciência não mais para continuarmos como um fractal de alma, mas como uma alma mais elevada. Uma ascensão. Mas isso não é uma coisa tão simples como se imagina. Embora seja natural, tem um processo de adaptação e também um processo evolutivo que requer bastante esforço, bastante empenho. Por isso, muitas almas vão ascensionar agora e muitas também não vão ascensionar e terão que ir para outros mundos ainda condizentes com a dimensão de consciência de cada um. O planeta Terra não vai suportar elementos estranhos, quer seja de hominais e também de animais, de vegetais, qualquer coisa. Por isso a natureza se encarrega por si só, naturalmente, de se ajustar. Mas o ser humano tem o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio de escolha tem a resistência, tem também a aceitação e a não aceitação. E essa questão da aceitação e não aceitação é que está causando o grande tumulto agora, neste final de ciclo. As pessoas que entendem e que aceitam a mudança e trabalham para mudar junto com esta grande mudança planetária, conseguem fazer naturalmente, como a natureza. Mas aquelas pessoas que resistem e discutem e querem fazer valer a sua
opinião, a sua intenção, a sua vontade, então vai criar tumultos. Não somente para os outros, para o lugar que vive, que mora, mas também para si mesmo. Por isso nós recomendamos sempre: mantenha o foco, mantenha a consciência, entenda o processo da mudança, entenda o processo da transição planetária. Porque nunca ninguém falou, porque não existe isso no kardecismo, não existe isso nas religiões, não existe isso na ciência, isso não importa. Não existia porque não existia transição. Nós temos agora a convicção de que a transição está acontecendo, porque está cada dia mais visível, mais palpável. Não há como negar isso. Negar é como você se aproximar de um precipício e negar que ali tem um precipício e se jogar. O que vai acontecer? O óbvio não pode ser negado. O óbvio deve ser compreendido, ajustado e conciliado, porque aí nós conseguimos passar pela situação, pelo momento, pela transição, de um ponto a outro, de uma frequência para outra. As mudanças energéticas são provocadas pela alteração da luz que chega. A luz é uma frequência. Então a luz que está chegando, ela mexe com as vibrações, com as energias e automaticamente muda a frequência. Muda a frequência do corpo físico, muda a frequência da consciência. Aliás, está mudando a frequência de qualquer coisa, inclusive dos batimentos cardíacos, das pulsações. A própria luz traz pulsos solares intensos, como se fosse um coração pulsando, que na verdade nada mais é. Essas ejeções de massa coronais do Sol são os pulsos solares que nos trazem grande quantidade de energia para provocar essas mudanças, mexer com essa frequência que estava estagnada por milênios. Então, se tudo isso mexe com a frequência, nós temos também que ter o cuidado para não cair no extremo, nos limites, porque nós temos facilidade em mudar a nossa energia também, mas também o nosso caráter, a nossa vibração, as nossas ações. Podemos ir aos extremos da dualidade por causa disso. Então, tanto o lado do bem quanto o lado do mal, o lado amoroso quanto o lado raivoso, tudo pode ser extremado. Porque há períodos de calmaria, mas há pulsos poderosos que vêm para mexer com as energias. É preciso, sim, movimentar tudo isso, porque sem essa movimentação a Terra não faria a ascensão, a transição planetária. As almas não poderiam ascensionar, porque se tudo fica parado, não há movimento, não há avanço. Não há progresso. O que faz a mudança são os movimentos. E os movimentos que nós fazemos também vão determinar as almas que vão estar prontas para a nova terra. Ficar esperando que tudo caia do céu, como se diz, esperar pelos outros, não vai resolver. Esperar agora não é o termo. Agora, o termo que devemos usar é confiar. Confia no plano divino. Confia no teu plano de alma. A tua alma, antes de encarnar, nesta encarnação atual, sabia que viria para o fechamento do ciclo. Mesmo aqueles que não estarão
encarnados até o final, ali por 2050, 2060, mas estão participando do final, porque o final também é agora. O final não vai ser um dia, o final é um tempo, e nós estamos nesse tempo. Esta frequência que chega agora, ela vai potencializar aquilo que já existe, mas principalmente aquilo que está dentro de cada um de nós. Este é o grande entendimento que devemos ter, é a chave de tudo. Se vai potencializar aquilo que está dentro de mim, de você, vamos tomar cuidado para potencializar aquilo que é bom. Então temos que ser bons, temos que agir no bem, porque se nós mudarmos a nossa frequência interna e agir em situações negativas, nós vamos potencializar aquilo. Porque nós temos o livre-arbítrio da escolha, mas a potência e o resultado de cada escolha agora vai ser extremo. Nós vemos já certas situações que nos mostram isso. Vamos sair daquela narrativa enfiada a goela abaixo de cada um de nós. Vamos sair da frente dos televisores, porque ali está o grande câncer da humanidade, que corrompem os nossos neurônios através das narrativas que não são verdades. Foi o tempo em que acreditávamos que as notícias eram verdadeiras. Se era anunciado no rádio ou na televisão, a gente acreditava piamente. Mas esse tempo acabou. Acabou porque mostraram para nós que não é verdade. Que é um engodo. Que é para manter as pessoas anestesiadas, inertes, como robotizadas. Porque é assim que o sistema se mantém, no controle de tudo e de todos, através da ilusão. A ilusão das consciências de quem está fazendo parte da grande massa humana. Essa energia que está chegando vai desmanchar, vai dissolver toda a mentira. Aquilo que não é baseado no amor vai deixar de existir nesta terra. Porque a velha terra aceitava isso, porque era um tempo de experiência, era um tempo de aprendizado. E aqueles que se comprazem na ausência do amor, entendiam e ainda estão acreditando que vai continuar, mas não vai. Não vai porque, como eu disse num texto já bastante antigo, 7, 8 anos atrás, o Criador deu o basta. Chega. Não é assim que funciona na escola infantil? Todas as crianças brincando no pátio da escola, no parquinho. Aí chega uma hora e alguém diz, basta, chega, acabou o recreio, vamos para dentro da sala. E é preciso obedecer às normas de quem está na hierarquia superior. E se o Criador, que é o idealizador deste planeta, desta casa planetária, decidiu, porque faz parte do plano maior, ele deu basta. Chega de brincadeira, chega de engano, chega de mentira, chega de maldades, chega de dor e sofrimento. Este ciclo de provas e expiações termina. Está terminando. Teremos algumas décadas, como eu sempre digo, ainda 2 ou 3 décadas até o final da transição, onde nós vamos renovar esse planeta, mas sem a dor e o sofrimento, porque as tecnologias e os recursos vão estar disponíveis para tanto. Precisamos entender isso e parar de alimentar com a energia negativa do medo, da raiva, da dor, do sofrimento, exatamente aquelas trevas que produziam todos os recursos para que nós, humanos, dessemos o alimento para eles através desses sentimentos negativos.
Agora é um tempo final. A frequência que chega na Terra dissolve as velhas frequências, aquelas que não servem mais, aquelas que vão deixar de existir. Aquele que é bom, aquele ser humano que é pacato, que é amoroso, vai ser ainda melhor. Isso é indiscutível, porque vai potencializar aquilo que está dentro. Se ele já é bom, vai ficar ainda melhor. Se ele é mau, vai ficar ainda pior. Vai mostrar a verdadeira face. E é o que nós estamos vendo hoje. Aquele que já tem dentro de si a essência do mal se revela ainda pior do que parecia. Isso chama-se Apocalipse, as revelações. As máscaras que caem, que mostram a verdadeira face, a verdade oculta. Isso está escrito desde os tempos primórdios. Chegará ao final de um tempo e a verdade virá, mesmo que haja resistência. Nós vemos isso em todos os lugares. Esta semana finalizou os campeonatos estaduais do Brasil. Eu não acompanho mais televisão, futebol, nada há muito tempo, mas eu vejo os resultados porque nós abrimos qualquer aplicativo, qualquer rede social e nós vemos as coisas. É impossível não ver. E mesmo que nós tenhamos uma preferência para um time de futebol, isso é saudável. Ter, sim, algo para se distrair, para se divertir, assim como era antigamente. Antigamente todas as disputas eram por puro divertimento, diversão pura. Hoje virou competição que leva às batalhas campais. Torcidas que se matam, jogadores que se agridem, a mídia tomando lado. Antes, eu lembro quando era criança, quando era jovem, não se sabia quando um narrador esportivo torcia para um time ou por outro, porque ele era neutro. Um jornalista era neutro, era só uma ferramenta de informação. Hoje tomam um lado, tomam um partido e discutem e partem para agressões verbais, morais. Deixam de lado a ética. Por quê? Porque as coisas estão se afunilando para o final. Cada um vai mostrar quem é de verdade. Chega a dar, não digo medo, mas preocupação, porque hoje uma palavra, uma conversa, uma frase leva pessoas ao extremo, ao ódio extremo, à loucura. Perdem o controle. Por isso, em 2022, no final do ano, a mensagem que eu coloquei lá na minha página do Facebook dizia assim: para o próximo ano não entre em discussões. E no final de 2023 para 2024, a mesma mensagem veio diferente, mas com outro teor que quase diz a mesma coisa. Para 2024, não entre em confronto. Então, se antes pedia para não entrar em discussão, no outro ano para não entrar em confronto, não veio mensagem em final de 2024 para 2025, mas eu acredito que se tivesse vindo uma mensagem para 2025, 2026, diria: fuja de qualquer provocação, porque agora realmente o risco é muito maior, porque as coisas chegaram além dos limites. Além dos limites da ética, da moral, do respeito. Porque tudo vai agora potencializar, como foi dito, além do limite, no extremo dos extremos, porque é o final, é quando o elástico vai realmente arrebentar. Quem está pronto e quem não está pronto para
este novo mundo que chega. Nós vemos não somente no futebol, como foi dito aqui, mas nas competições de um modo geral, todas as competições estão agora voltadas a uma guerra, uma batalha final. Nós vemos isso nas comunidades, na vizinhança. Vizinhos que não respeitam vizinhos. Se eu tenho o meu aniversário hoje, quero fazer uma festa e até o amanhecer do outro dia eu faço a festa, não me importa se o quarteirão inteiro não dorme. Que maravilha, que falta de ética, que mensagem mais clara dizendo: este não fica na nova terra. Não fica mesmo. Vai viver num mundo muito hostil, aprender a respeitar pelo menos. Se não tem amor, pelo menos respeito, que não custa nada. Nós vemos nas escolas, talvez sim tenhamos muitos professores e muitas escolas que realmente se preocupam com as crianças, os jovens que lá são confiados pelos próprios pais. Mas vemos também o oposto, a dualidade ali. Professores e escolas não se importando com o ensino em si, mas sim com a doutrinação. Defender uma causa. Para isso não precisa da escola. A causa cada um tem a sua. A escola seria para ensinar aquilo que é preciso aprender na escola. Mas infelizmente as coisas estão assim e vão até o fim, como se diz. Vão piorar um pouco ou melhorar um pouco, mas as coisas vão, cada um na sua frequência. Escolheu a frequência, vai ao extremo. Agora é o extremo. Nós vemos isso também na política. É o que mais se vê hoje. As pessoas mostrando a sua verdadeira cara. Quantas vezes nós demos a confiança, demos o nosso voto de confiança para um candidato e depois ele não mostra quem ele dizia que era, mostra o oposto. As desilusões que nós temos com as pessoas que nós confiamos. Porque cada um vai mostrar o que é. Antes ele escondia, tinha uma máscara, mas depois tirou a máscara. Não tem mais interesse, já ganhou o cargo, já tem aquilo que ele queria, o objetivo alcançado e o resto que se dane. São aqueles também que já estão com o passaporte pronto para o exílio. Graças a Deus vamos nos ver livres desse tipo de gente. A Terra vai ser um mundo maravilhoso. Essas autoridades, não importa se são políticas ou não, que também abusam dos seus cargos, dos seus poderes. Por isso que tem aquela velha parábola, a quem mais é dado, mais será cobrado. Temos que ter compaixão por essas almas, porque essas almas não estarão na nova terra. Quem não é digno do cargo de confiança que recebeu, está sacramentando o seu passaporte para mundos inferiores, ainda de provas e expiações. Na verdade, quem perde são eles, não somos nós, porque nós se pagamos pela irresponsabilidade dos nossos governantes, das nossas autoridades, que foram confiadas por nós, pelo povo. É porque nós temos então uma dívida kármica, estamos pagando, mas estamos nos libertando do velho ciclo. Então há aquele que paga a conta e se liberta e aquele que cria a conta e fica preso na dívida. Quem é que fica no prejuízo de verdade? Não é aquele que pagou a conta, é aquele que criou a conta. Nós vemos isso também no quadro de amizades. Amizades que antes eram belas, maravilhosas. De repente uma palavra, um gesto, uma atitude, se foi. Se foi como um cristal que cai, se quebra em 1000 pedaços. Porque, na verdade, cada um vai mostrar quem é, de verdade, sem máscara. E nós vemos isso também dentro da própria família.
quantos familiares mostram que realmente não são aquilo que se acreditava. Basta ter alguma coisa. Eu vejo muito porque as pessoas relatam, pedem, às vezes, um auxílio, pedem uma opinião, pedem um esclarecimento, um clareamento, porque estão realmente perdidos numa situação que nunca imaginavam encontrar dentro da família, principalmente na hora de dividir a herança deixada pelos pais. Os pais trabalharam tanto, se esforçaram, economizaram, abriram mão dos seus próprios prazeres para deixar algo para os filhos, e agora os filhos ganham esse presente e brigam por causa da parte que cada um quer mais que o outro. Cada um está mostrando quem é de verdade. Quer conhecer a tua família? Tu vai conhecer no inventário. Quando as pessoas se encontram num relacionamento afetivo, amoroso, é comum que alguém diga assim: encontrei meu príncipe encantado, minha outra metade, minha princesa, minha deusa. É normal, a pessoa se apaixonou, se encantou pelo outro e começa uma relação e pode levar assim adiante e formar um casal, uma família. Mas chega um dia que as arestas começam a ser trabalhadas, as diferenças, é preciso, porque os relacionamentos são as ferramentas que fazem o polimento da alma. Aí começam as diferenças e as intrigas e as confusões, e daí se separam. Aí vira uma briga que não termina mais. Quantas vezes acontece isso? Claro que tem aquelas separações pacíficas, amorosas, não tá bom, cada um vai para o seu lado, mas ninguém precisa ficar odiando o outro e prejudicando o outro. Pelo contrário, respeite o tempo que viveram juntos, respeite aquilo de bom que construíram, porque a convivência não é obrigatória. Se não está bom para um, não está bom para os dois. Mas aí brigam e brigam e brigam e se matam. Quantas vezes acontece isso? Assassinatos, massacres, inclusive às vezes envolvendo os próprios filhos, quando tem. Isso é mostrar o seu lado perverso que já estava dentro. Nunca esteve fora, esteve dentro, guardado. Explodiu, veio para fora, transbordou. Então, quando as pessoas se encontram, é comum dizer: eu conheci a minha outra metade. Na verdade, ele não conheceu. Ele atraiu a parte que ia trabalhar a sua parte já dentro de si. Conhecer a outra parte, porque relacionamento não são sempre para viver bem, são para se trabalhar as nossas diferenças e fazer os ajustes. Mas quando há separação, então sim, pode-se dizer: conheci a outra parte. Porque nós conhecemos o marido, a esposa, o namorado, a namorada, na hora da separação, não na hora que se encontra pela primeira vez. Porque nós vamos conhecer de verdade. Conhecer o verdadeiro caráter. Então, nós temos os exemplos em qualquer lugar. Esta situação que estamos chegando agora, do limite máximo da potência das frequências, das energias, vai tirar a limpo quem é quem. Vai mostrar quem está pronto para a nova Terra e quem não está. É o ajuste final das mudanças do planeta Terra. O final de um ciclo. Aquilo que já foi anunciado pelo próprio Cristo há 2000 anos. Chegará ao final de um tempo.
final de um ciclo. E um novo tempo virá, uma nova terra surgirá. Uma terra sem dor, sem sofrimento. Porque não é mais terra de provas e expiações, será um mundo de regeneração. E ele disse também que essa nova terra, os mansos e puros de coração herdariam ela. Os mansos e puros de coração são aqueles que agora se mostram ainda melhores do que já eram até aqui. Porque a potência da energia que chega vai mostrar a verdade. Mesmo aquela pessoa que parecia meia insossa, como se diz no popular, vai mostrar que era uma pessoa maravilhosa, que tem grandes qualidades e muito amorosa, compassiva, que está ali e ajuda quem precisa ser ajudado. Por isso nós vamos ter algumas surpresas com pessoas próximas ou não, mas conhecidas pelo menos. Porque agora ninguém conseguirá se esconder atrás das máscaras. É o início desse novo tempo. E vamos ver, de uma vez por todas e finalmente, a separação do joio e do trigo finalizada. Finalizada e removida para os seus devidos planetas. Porque daqui em diante, todo o trigo semeado vai germinar e vai ter somente trigo. O joio não surgirá mais no meio do trigo como antes. Porque o tempo finalizou. Estamos no limiar. Claro que, como sempre digo, não vai ser amanhã. E tem pessoas que dizem, mas nunca chega. Falam que estamos no novo tempo, mas nunca chega. Daí eu diria, você tem 200 mil anos aqui já nesse planeta. Tem em torno aí de 600 encarnações, até mais de 1000, não importa. E você veio para esta encarnação agora que você está, para fazer esse processo de finalização. Você tem tempo. Desde que você nasceu até a hora que você vai desencarnar, você vai ter tempo. Portanto, não queira que as coisas aconteçam do dia para a noite. Não fique esperando, porque ninguém vai fazer por você. A cada um segundo suas obras. A cada um segundo os seus esforços. A cada um segundo o seu querer de fato. E não a cada um segundo o que os outros vão fazer por ele. Isso não está escrito. Faça por você. Faça por merecer. Pois você é capaz. Você se aprontou, como se diz, para este tempo. Você está pronto. Você já se preparou durante milênios, centenas de encarnações, e agora fica ali choramingando pelos cantos, esperando que os outros resolvam as coisas por você. Então você vai demonstrar que não está pronto. Porque ninguém vai carregar alguém nas suas costas. Nós aprendemos todas as lições que essa escola ofereceu durante todos os milênios. Portanto, não vai haver ninguém que possa dizer eu não sabia. Todos nós sabemos. Mas às vezes é mais confortável esperar que os outros resolvam os nossos problemas e façam por nós. Criou-se uma dependência tal que muitos vão esperar que os outros resolvam. E quem vai esperar vai continuar esperando. Porque agora não temos que ter esperança, temos que ter confiança. Confiar no seu próprio taco, na sua própria capacidade. Você é capaz. Você é bom, pode ficar ainda melhor.
Mas a opção sempre está dentro de cada um. Aquele que escolher a ausência de amor, aquele que escolhe ainda tirar proveito, mesmo sabendo que não precisa mais, o tempo acabou, vai querer as coisas para quê? Se não é preciso, lá adiante não vamos precisar mais. Então, ter a consciência deste momento precioso, eu diria que é o momento mais importante de todos os tempos que nós, como fractal de uma alma, viemos aqui experienciar neste planeta de provas e expiações. Este é um momento crucial. Mas é tão extraordinário que ele não depende de nada e de ninguém, nada externo. Depende exclusivamente de cada um de nós. Isso é maravilhoso. É a garantia que nós temos. A cada um, segundo suas obras. E os mansos e puros de coração herdarão a nova terra. Não vai ter sorteio, não vai ter preferência nem cotas. O que vai ter é uma justiça real, simplesmente justa, a cada um pelo seu merecimento de fato. E vamos então ter um pouco de cuidado, não entrar em discussão, não entrar em provocação, porque os ânimos estão se exaltando. Existem coisas que é preciso que alguém resolva, sim, mas existem as pessoas que são pagas e escolhidas para resolver essas coisas. A nós cabe manter a frequência do coletivo para que as coisas fiquem um pouco mais facilitadas para aqueles que têm, de fato, o poder de resolver as coisas. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.